Ah, tô sem som. Agora voltou? Eu tava dele a falar que você não me ouvia. Ah, desculpa. Pronto. Ok. Tá bem. Então, tá ouvindo agora. Esse aqui, então, é a transcrição do áudio, tá bem? Então, deixa eu... Então, agora a gente vai ouvir ler, e ler, tá bem? Aqui, áudio. Será que isso ainda sai? Peraí. Então, começar com o som. Tá, peraí. Então, vamos lá. Vamos fazer isso. Eu volto aqui para... Tá dando para ler? Dá para ouvir? Chapitre 3. Alexandre travaille. Não dá para ler, não. Você não tá conseguindo ler, né? Tiens, Alexandre, bonjour. Comment Não tá allez-vous? dando pra ler nada, não. Pois é, né? Tá com tremidinho. Não sei o que é isso. Deixa eu ver. Deixa eu tentar de novo. Agora será que tá? Ah, agora deu, né? Agora tá dando, né? Então vamos lá. Deixa eu botar aqui o áudiozinho. Opa. Um pouquinho de paciência, pessoal. Assim mesmo. Match ce soir? Mais non, le match c'est demain. Peraí, Alors tu viens? ainda. Tá, agora esse é o nosso áudiozinho. Chapitre 3. Alexandre travaille. Tiens, Alexandre, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail? Oui, j'aime bien mon travail, c'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais alors? Oui, bien sûr, je parle l'anglais, c'est indispensable maintenant. Vous travaillez beaucoup? Ah oui, je travaille énormément. Excellente nouvelle, ça change un peu, hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous? Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici? Vous commencez tôt le matin? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9 h, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose? Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? C'est bon? Oh, je mange simplement. Un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous habitez toujours dans le quartier? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, à la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Ça va mieux maintenant? Compreendemos melhor agora? Daniel, qual o perfume? Não conheço nenhum perfume. Bom, enfim. Então, agora a gente conseguiu entender mais ou menos o que ele fala. Pegamos tudo. Ah, j'adore. Ah, sim. J'adore. Meu irmão usava isso, enfim. Bom, o que eles estão falando? Então, já agora dá pra ver o que eles, mais ou menos, talvez, eles eram... Qual é a relação entre eles? Eu diria que eles eram vizinhos, né? Que eles falam que, vous habitez toujours dans le quartier. Então, eles se conheciam, vous habitez, onde é que tá aqui? Tá vendo? E vous habitez toujours dans le quartier, né? Quer dizer, e você, vós, habita sempre mora sempre no quartier, no bairro, né?
Já disse, não, je n'habite plus ici. Então, é uma relação de voisinagem. Reparem que aquela história que eu falei para vocês, né, sempre usando o vous. São duas pessoas, a Alexandra parece-me ser uma pessoa mais nova, né, e a outra senhora, a Madame Lemonnier, pessoa mais velha, então eles sempre se tratam por vous, né, então já aí já dá para ver que não é uma relação muito próxima, então eu diria que eles não são amigos, porque eles se tratam por vous, né, são pessoas que se conhecem, mas que não são próximas, porque eles usam o vous, né, senão eles usariam o tu, né. Vous é formal, sim, é de formalidade. Sabe, com a pessoa, mas é por isso que eu diria que eles eram mais vizinhos do que amigos. Porque pode ser, um vizinho que encontra na rua, né, e tal. Mas amigos, eu diria que não. Até pela coisa do jeito que eles falam, usar o vous, até a conversa, assim, é bastante formal, né, não é uma conversa muito íntima. Então, por aí eu já diria que eles não são amigos. Mas, enfim. Vamos ver, então, frase por frase, o que eles estão dizendo, né? Então, Alexandre travaille. Então, Alexandre trabalha, né? Então, a gente vai falar, então, dos verbos do primeiro grupo. Os verbos que são a maioria dos verbos em francês. Então, ele tá... Prestar atenção nos verbos, tá bem? Então, o que o Alexandre faz? Je repare les ordinateurs. Eu reparo, conserto, né? Computadores. Ordinateur, computadores. Ordinateur. Ok. Je programme des logiciels. Je programme des logiciels. Eu programo. Logiciel seria software. Os softwares e os aplicativos, isso seria logiciel. Então, e aqui até mesmo a transcrição, Madame Lemonnier. Então, é uma senhora já casada, provavelmente, por isso que ela chama Madame Lemonnier. Se não ser ou Mademoiselle, ou pelo nome, primeiro nome dela, né? O prénom, não seu nom de famille. Alors que o Alexandre se chama, no diálogo eles se chamam pelo nome prénom. Então, Madame Lemonnier encontrou, tiens, Alexandre, bonjour, comment allez-vous? Esse tiens aqui é tipo, opa, e aí, tudo bem? Olha só, é tipo uma expressão de espanto, assim, de surpresa. Tiens, j'ai un portable, mon portable sonne. Tiens, tem uma caneta, j'ai un stylo. Então, tiens seria uma expressão de surpresa. Então, tiens, Alexandre. E aí, Ma? Não seria... e aí, seria... Aqui no sul seria tipo um bar... tipo... o que eles diriam no Ceará? Eita. Eima. Eita, não sei, mais ou menos essa ideia, assim, não sei. Pronto, então... Olha só, né? Olha só, tipo, ele encontra... Olha só, Alexandre, que surpresa, né? Eita, pois, acho que sim. Então, bonjour, comment allez-vous? Isso aqui a gente já aprendeu, né? Então, bom dia, como é que vós vais, né? Como é que você vai? Bien, merci. Et vous? Bem, obrigado, e você? Bien, merci. Então, sempre bien, merci, sempre muito formal, né? Muito educado. Alors, quoi de neuf? Quoi, então, seria o quê, né? O neuf é novo. Então, o que de novo? Que contas de novo, né? E esse alors também é uma palavrinha bastante usada. Alors. Não se diz todo o tempo, alors. Quoi de neuf é coisas novas, que tem de novo, né? Que de novo. Alexandre répond, então, eh bien, je travaille maintenant. WhatsApp. Exato. Seria, alors, WhatsApp. Hey man, WhatsApp. Então, eh bien, je travaille maintenant. Eh bien, eu trabalho agora, né? Maintenant quer dizer agora. Je travaille comme technicien dans une société internationale. Então, acho que foi a Jéssica que falou, não sei, do technicien, né? Que era técnico de sociedade internacional. Então, eu trabalho como técnico em uma sociedade internacional. A Madame Lemonnier diz, né? C'est vrai? Tipo, verdade? Realmente? De verdade? Ça, c'est une bonne nouvelle.
Tá? Isso, então, é uma boa nova, né? Uma boa notícia. Nouvelle pode ser nova ou pode ser notícia também, sinônimo de notícia, né? Boa nouvelle, uma boa notícia. Então, et vous êtes content de votre travail? E você, então, ele responde, e você está contente, está feliz, né, com o vosso trabalho, com o novo trabalho? Oui, j'aime bien mon travail, c'est intéressant. A gente faz a liaison, né? C'est intéressant. C'est intéressant. Então, sim, eu amo, gosto do meu trabalho, né? Interessante. Ele diz aqui, então, si c'est une société internationale, si c'est une société internationale, né? Condicional. Se é uma sociedade internacional, uma empresa internacional, né? Vous parlez l'anglais. Alors, vous parlez l'anglais. Você fala inglês, então, né? Alors, quer dizer então. É só falar literalmente. Então, é com... Então. Mais ou menos essa ideia. Alexandre répond, oui, bien sûr, je parle l'anglais. Sim, bien sûr, com certeza, né? Eu falo inglês. C'est indispensable maintenant. De novo a liaison, né? C'est indispensable maintenant. Deixa eu aumentar aqui tanto. Não acho. Assim tá melhor. C'est indispensable. A gente faz a liaison. C'est indispensable maintenant. Vous travaillez beaucoup? Você trabalha muito, né? Oh oui, je travaille énormément. Je travaille, então eu trabalho. Énormément seria enormemente, né? A gente usa em francês usa essa enormément para dar uma ênfase, que é muito ou bastante. Então eu trabalho muito, eu trabalho enormemente. Em francês está certo. Ok, então, Madame Lemonnier répond, excellente nouvelle, excellente nouvelle. Ça change un peu. Excellente nouvelle, então, excelente notícia, né? Ça change un peu. Ça lembra do ça va? É o mesmo ça, né? Ça, quer dizer, então, isso muda um pouco, né? Change, verbo changer, muda un peu. Un petit peu seria um pouquinho. Então, muda um pouco, né? Dites-moi. Dites-moi seria o imperativo, né? Diga-me, né? Diga-me, diga-me. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Esse aqui você vê muito, né? Então, você que est-ce que que vous aimez, que você ama dans votre travail, no seu trabalho, né? O que você ama no seu trabalho, no vosso trabalho. Sempre usando o vós, né? O vous. Alexandre répond, então, j'adore l'aspect technique. J'adore l'aspect, aspect. A gente usa um pouquinho o mudo, então, l'aspect technique. No oral ele fica mudinho, então, j'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs. Eu reparo, né, computadores. Je cherche des solutions techniques. Je cherche, o verbo chercher, procurar. Des solutions techniques. Eu procuro soluções técnicas. Je programme des logiciels. Eu programo programas, né? Eu faço programação de softwares e programas. Okay. Madame Lemonnier répond, donc, vous aimez vraiment l'informatique, vous. Vous aimez vraiment l'informatique. Bom, então você ama realmente, verdadeiramente, né, informática. Esse vous aqui é só para dar uma ênfasezinha. A gente diz, tu aimes bien ça, toi? É meio uma bengalinha assim de linguagem, a gente tende a repetir o pronome. Né? Aqui seria o pronome de pessoa, né? Que seria o sujeito. Igual aqui no moi. Mas isso a gente vê depois, pronto. Moi, je déteste ça. Eu odeio isso. Né? Aqui fazendo atenção, a gente não diz eu odeio isso, em francês diz moi, mim, né? Seria mim odeia isso. Mim, eu odeio isso. A gente começa, usa esses pronomes também no começo para dar uma ênfase. Moi, assim, para mim, né? Eu não gosto nada disso.
Eu estou traduzindo, né? Mas traduzindo ao pé da letra, não está certo. Em português, às vezes a gente tem essa tendência. Esse moi que seria um mim, né? Em português a gente usa no final, às vezes no francês a gente usa no início para dar uma ênfase, tá bem? Às vezes a gente vê depois com caminho esses pronomezinhos, tá bem? Só para vocês saberem como a gente pode falar. Então, moi, je déteste ça. Eu odeio isso. Né? Déteste, o verbo detestar. Eu odeio isso, odiar. Et vous travaillez loin d'ici? E vós trabalhar, não. Vou dizer você, né? Você trabalha loin, lembra que a gente viu? Près, loin, près. Então, loin seria longe, né? D'ici. Ici, lá e là-bas. Ici seria aqui, né? Perto. Lá, aqui e là-bas, lá. Depois eu escrevo ali certinho. Então, vous travaillez loin d'ici. Então, você trabalha longe daqui, né? Vous commencez tôt le matin. Vous commencez, verbo começar. Tôt. Tôt quer dizer cedo. Tôt, contrário de tard. Tôt, tard. Okay? Então, tôt, cedo. Le matin. Le matin, de manhã. Então, você começa cedo de manhã. Pergunta. E Alexandre répond. Non, je ne travaille pas loin d'ici. Então, negação, né? Je ne travaille pas loin d'ici. Então, eu não trabalho longe daqui. Je commence à 9h, comme tout le monde. Eu começo a 9 horas. Como todo mundo, como todo mundo. Né? Sim, na França tudo começa às 9 horas, praticamente. Não, antes disso, não existe. De 9 horas a 17, mais ou menos, esse horário meio comercial e meio das coisas todas. É bem meio tarde mesmo. É porque lá também tem que levar em conta que eles têm o inverno, né? No inverno isso amanhece lá pelas quase 9h30, depende do lugar. Então é um negócio meio triste, assim. Eu cansei de ir pra escola, pra faculdade, né? Às 9 da manhã e tá escuro, e voltar às 5 da tarde já tá escuro também. Então é um negócio meio depressivo. Acho que é por isso que eles começam um pouquinho mais tarde, no verão, que é bom. Mas pronto, então. Daí 9 horas fica ali naquele meio termo, né? Sair de casa assim, ainda tá escuro de noite, é nossa, meio triste. Mas pronto. Então, non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9h, eu começo às 9 horas, como todo mundo. C'est un horaire raisonnable. É um horário razoável. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose. Déjeuner, o verbo déjeuner, que é almoçar. Então você não almoça na tua casa, né? Você não almoça em casa. Je suppose, eu suponho. Para dizer na tua casa, né? A gente na minha casa seria chez moi. Na tua bom, enfim, no francês ele tem essa diferença, né? Maison seria sim, tem umas palavras que são fáceis, né? A raiz latina ajuda, né? Assim, tá voltando. Falando da casa, em francês, né? Português, casa quer dizer as duas, casa de casa e casa de lar, ou da minha residência. Em francês, não, casa quer dizer maison, a casa seria a casinha de construção, né? E chez moi seria a casa como meu lugar de morar, minha habitação, né? Não o meu lar, digamos, uma coisa mais ou menos nessa ideia, assim. Então a gente diz chez moi. Je rentre chez moi. Je mange chez moi. Eu como em casa, eu almoço em casa, eu volto para casa. Então, e no caso aqui ele está dizendo, vous ne déjeunez pas chez vous. Você não almoça em casa, na sua casa, né? Mais ou menos nessa ideia. Então, vous venez chez moi. Vocês vêm na minha casa. Em francês tem essa diferenciaçãozinha. Então, vous ne déjeunez pas chez vous. Je suppose. Eu suponho. Quando vai fazer a negação, verbo sempre. Sim, a negação do francês, então, a gente já tinha comentado, mas vamos comentar lá. Para fazer a negação, então, a gente usa o ne, partículazinha ne.
o verbo, né? No caso aqui, je ne travaille pas et vous ne déjeunez pas. E, então, ne, verbo e pas. Je ne travaille pas, vous ne déjeunez pas. Ainda que na oral, muitas vezes, ou na oralidade, né, muitas vezes a gente não fala o ne. Quando a gente conversava, às vezes a linguagem é muito rápida, né? Fala-se muito rápido, come-se muitas palavrinhas, então muitas vezes como se diz é je travaille pas loin. Je travaille pas loin. O pas, sim, o pas sempre se diz. O ne, às vezes, costuma-se não dizer. Então fica je travaille pas, je déjeune pas chez moi, chez vous, vous déjeunez pas chez vous, je travaille pas loin d'ici. Ok? Então a gente não fala o ne no oral, né? No escrito, o certo seria fazer tudo certinho, mas pronto. Quando a gente vai partir para a oralidade, muda um pouquinho. Tá bom? Mas sim, a construção é ne, verbo conjugado, né? De acordo com a pessoa, vous déjeunez, je ne travaille, je travaille. Okay? Tá. A gente vai ver a conjugaçãozinha depois, que você está pontuando algumas coisinhas, tá bom? Então, vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose. Você não almoça em casa, eu suponho. Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Não, eu almoço, né? Je déjeune à la cantine. Cantine seria cantina, né? No restaurante, normalmente. Chama cantine. Avec mes collègues, com os meus colegas. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? C'est bon? Então, isso aqui lê mesmo esquema que a gente viu antes, né? Que est-ce que vous mangez là-bas? O que você come lá, né? C'est bon? É bom? Porque comida de cantina na França, pelo menos, costuma não ser grande coisa. Mas pronto. Por isso que o pessoal às vezes costuma comer um sanduíche, além de não ser muito barato. É barato até, mas não costuma, é raro ser bom. Mas pronto. Donc, qu'est-ce que vous mangez? C'est bon? Oui, é bom, né? Ele não diz que é bom, mas je mange simplement un steak, un poisson. Eu como simplesmente um steak. Um steak em inglês seria carne, né? Mas em francês steak quer dizer é uma carne moída, parece um hambúrguerzinho, mas de carne moída. Pronto, é um hambúrguerzinho lá. É uma carne de hambúrguer que eles comem como carne moída, prensada em formatinho de redondinho, assim. Eles chamam steak haché. Então, eles comem isso como carne com batatas, sim. Que a gente come como hambúrguer lá, eles comem como carne, como a parte da carne, né, no prato, enfim. Un poisson a gente já viu, lembra? Um peixe, né? Oui, c'est assez bon, quer dizer, não assez, quer dizer, é bom quanto basta, né? Bon enough. Não é maravilhoso, mas também não é muito bom. Pronto. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket? Então, au fait seria só para meio que mudar de assunto, né? Então, quer dizer, né? Est-ce que vous jouez toujours au basket? Então, você joga sempre, continua a jogar basquete, né? Você ainda continua a jogar o basquete? Oui, je joue au basquete. Acho que não lembro quem falou, né? Je joue au basquete tous les samedis. Eu jogo basquete todos os sábados. Okay? Et je continue à faire du jogging. Então, jogging. Je continue à faire du jogging. Então, eu continuo a fazer jogging. Et vous habitez toujours dans le quartier? Então, por isso que eu acho que eles diria que eles vieram vizinhos, né? Et vous? De novo, aquela ideia da enfatização, né? Do que eu falei, et moi, o et vous habitez, a gente tem a tendência a repetir, né? Para dar uma ênfasezinha. Et vous habitez toujours dans le quartier? Você mora sempre dentro, né? Que a gente falou. Quartier, então seria o bairro. Então você sempre mora no bairro ainda, né? Continua a morar no bairro. Et Madame Lemonnier répond, non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la Colline.
Então, a negação também pode ser feita com o pas ou com o plus, né? A segunda partículazinha que antes a gente disse pas, pode ser o plus, quer dizer, eu não moro mais. É uma ideia de, não mais, né? Quando tem essa ideia, tu usa o plus, senão é sempre o pas, tá bem? Então, aqui ela está dizendo, teria que dizer, je n'habite pas plus ici. Não estaria correto. Pronto, correto seria je n'habite plus ici. Então, eu não moro mais aqui. Okay? Maintenant, agora, j'habite dans le nouveau quartier da Colline. Então, agora eu moro no novo bairro, né? No novo quartier de la Colline, no novo bairro da Colline, chamado Colline. Mais je travaille toujours ici. Então, eu trabalho, sempre continuo trabalhando aqui. Então, fica aquele silêncio meio constrangedor, né? Não é assim, então. Bon, eh bien, au revoir, à la prochaine fois. Eles dizem, bon, au revoir, né? Bon, bien, au revoir. Então, esse é o jeitinho de dizer bom, bref. Tá, então, tá, tchau, né? Au revoir, à la prochaine fois. Então, até a próxima vez. Au revoir, Alexandre. Bonne continuação. Então, essa é uma maneira também de se dizer tchau. Eu disse bonne journée, né? Bonne continuação também é uma outra forma de dizer, boa continuação, boa jornada, né? Boa continuidade. Provavelmente devia ser dia, né? Que eles estavam encontrando. Ça va? Des questions? Tout va bien? Vamos ouvir de novo, agora que a gente já sabe o que quer dizer, para a gente começar associando o que quer dizer com on y va. Borazinho, on y vamos, como a gente dizia. Vamos mais uma vez e depois a gente vê aí então a construção dos verbos, que aqui a gente começou a ver muitos verbozinhos, né? Travail, être a gente já viu, né? Parler, parle. Travailler é sempre jouer, né? Repar. Então, bastante verbozinhos do primeiro grupo. E já vamos ver o que é isso aí, então. Onde é que tá aqui? Le match ce soir? Mais non, le match c'est demain. Alors tu viens? É outra ainda. Chapitre 3. Alexandre travaille. Tiens, Alexandre, bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Bien, merci. Alors, quoi de neuf? Eh bien, je travaille maintenant. Je travaille comme technicien dans une société internationale. C'est vrai? Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vous êtes content de votre travail? Oui, j'aime bien mon travail, c'est intéressant. Si c'est une société internationale, vous parlez l'anglais alors? Oui, bien sûr, je parle l'anglais, c'est indispensable maintenant. Vous travaillez beaucoup? Ah oui, je travaille énormément. Excellente nouvelle, ça change un peu, hein? Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? J'adore l'aspect technique. Je répare des ordinateurs, je cherche des solutions techniques, je programme des logiciels. Vous aimez vraiment l'informatique, vous? Moi, je déteste ça. Et vous travaillez loin d'ici? Vous commencez tôt le matin? Non, je ne travaille pas loin d'ici. Je commence à 9h, comme tout le monde. C'est un horaire raisonnable. Vous ne déjeunez pas chez vous, je suppose? Non, je déjeune à la cantine avec mes collègues. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? C'est bon? Oh, je mange simplement. Un steak, un poisson. Oui, c'est assez bon. Au fait, est-ce que vous jouez toujours au basket? Oui, je joue au basket tous les samedis. Et je continue à faire du jogging. Et vous habitez toujours dans le quartier? Non, je n'habite plus ici. Maintenant, j'habite dans le nouveau quartier de la Colline. Mais je travaille toujours ici. Bon, eh bien, au revoir, à la prochaine fois. Au revoir, Alexandre. Bonne continuation. Ok, melhorzinho, agora a gente entendemos tudo, depois profissional. Ok, então vamos ver como é que... Assim. Bom, deixa eu ver aqui um orange. Pra gente ver então como é que faz a construção dos verbos. Porque os verbos, desse primeiro grupo, são os verbos terminados em ER. Com exceção do verbo aller, né?
porque são os verbos grandes, os 90% assim, dos verbos em francês terminam em R. Aimer, parler, trouver, jouer. Então, quase todos os verbos que terminam em R, então, tem são do verbos do primeiro grupo, no caso, né? E a vantagem é que eles têm daí todos têm a mesma conjugação. A conjugação é igual para todos eles, tá? Então, deixa eu botar aqui certinho um pouquinho. Tá? Vou mudar aqui a tela, porque ele tá ruim de enxergar. Então, vamos ver como é que a gente faz aí como é que a gente faz a conjugação. Então, eu usou ali o verbo trouver, né? Vamos continuar aqui só para que ele ficou ruim. Então, je, né? Primeira pessoa, trouve. Tu trouves. Il, elle trouve. Nous trouvons. Oui, tá certo. Vous trouvez. Il, elle trouve. Okay? A vantagem desses verbos, o verbo trouver, que é o verbo encontrar. Trouver. D'accord? Então, a vantagem é que eles têm toda a mesma conjugação. E como é que a gente faz isso? Então, a gente tira o ER, né? E fica só com o que a gente chama la racine do verbo. Então, la racine seria essa parte aqui, então a raiz, né? A raiz do verbo, a parte principal. Tiraria o ER, então ficaria esse aqui. Até o V. Trouve. Né? A gente pega essa racine, né? Que a gente chama. E multiplica para todo mundo. Todas as pessoas ficam com a mesma racine. Depois, para fazer a conjugação nas pessoas, né? Vai ser sempre a mesma. O je sempre vai terminar com um E. O tu sempre em ES. O il, elle sempre em I. O nous sempre em ON. O vous sempre em EV, EZ. E o il, elle sempre em NENT. A pronúncia sempre vai ser igual. Tem algumas exceçõezinhas, mas essa questão de hábitos são poucos. Mas, regra geral, eles vão ter todas. Esse aqui, a única que vai diferenciar, então, é o nous e o vous. Então, fica je trouve, tu trouves, e eu vou tomar ele aqui. Il, elle trouve. Je trouve, tu trouves, il trouve. Nous trouvons, vous trouvez. Il, elle trouve. Ok? Então, a pronúncia varia mesmo. Trouve, 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 trouvons, trouver, trouve. D'accord? Ça va? Acho que essa partezinha aqui é um pouquinho mais complicadinha, mas pelo menos esses verbos em OR são os mais fáceis. Porque eles são verbos regulares e são compostos, são feitos da mesma forma, né? Vamos lá, então. A gente viu o trouver, vamos ver se a gente consegue fazer agora outro. Vamos ver o aimer, é um verbo bastante usado, né? Então, vamos lá, vamos desafio vocês. Je, como é que ficaria? Esse aqui já vai ficar um pouquinho diferente, né? Porque a gente vai ter je, aime. Primeiro, então, a gente faz, né? O quê? A gente tira a raiz, né? Fica só com a M. Daí multiplica para todas as pessoas. Je aime, tu, il. Vou botar só o il, tá? Mas tem o L também. Il aime, nous aimons, vous aimez. Vamos ver como é que fica. E o il. Tá? Então aqui a gente tem a raiz do verbo para todos eles. Né? Je. Esse aqui no caso do je, como é que vai ficar? Porque a gente vai fazer a liaison, né? Então fica j'aime, né? Fica je mais a, fica, então a gente faz a
o apóstrofe. D'accord? Então, seguindo o mesmo exemplo daqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir cada tudo mesmo. Então, seguindo a partezinha aqui de cima, né? Como a gente viu, elas vão ficar sempre iguais. Então, fica je aime, tu aimes. Deixa eu tirar aqui. Só para ficar. Então, il aime. Ups, o que eu fiz? Sem controle. Então, nous aimons. Só adicionar o mesmo final para todos eles, daí, tá bom? Aí, vous aimez. Ils aiment. Ctrl I. Tá bem? Então, vai ser sempre desse mesmo jeitinho aqui. Tá bem? Então, pega a raiz, pega o verbo, né? Trouver, aimer, tira a raiz, tira o R, fica com a raiz, divide para todos e depois só adicionar na escrita, né? Completar com a mesma finalização. O je sempre vai terminar em E, em E, o tu, ES, o il, ele, ela, em E, o nous, sempre em on, vous, sempre em E, EZ, né? E il, sempre em ENT. A pronúncia sempre vai ser a mesma, né? Com algumas exceçõezinhas, são casos mais isoladinhos, mas a gente vê eles também. Então, j'aime, tu aimes, il aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment. D'accord? Compris? Hoje temos dois. Vamos fazer mais um. Então, vamos ver o parler. Parler, né? Verbo parler. Copiando aqui. Então, o que a gente faz? A gente tira o R, fica com a raiz, né? Distribui para todos. Opa. Par. Né? Fica par. Até o R. Parle. Até o L. Né? Espero que vocês estejam fazendo aí também. Ai, tô apertando esse aqui que não deve. Par. E par. Ok? Aqui no E, então, fica como? Je parle, com E, né? Sozinho. Tu parles, S. Il parle, E. Nous parlons, ONS. Vous parlez. Il parle. D'accord? Então, essa aqui é a conjugaçãozinha, sempre o mesmo esqueminha. Né? Tira o R, fica com a raiz. Verbo parler seria falar, né? Falar, conversar. Não, falar. Então, je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Esses verbozinhos aqui são bem